Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CoffeeTag, eu sou o Leonardo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação com Python, beleza? E é o seguinte galera, hoje a gente vai começar a ver aí como que funciona aí programação orientado a objetos aí, ou PO, né? Ou em inglês aí você pode achar aí o PP, esse termo aí, beleza? Então a gente vai começar a ver isso aí, avançando um pouco mais aí. Lembrando que se você caiu nesse vídeo de paraquedas aí, essa é uma playlist do nosso cursão de programação com Python, começando lá do zero, né? De como declarar uma variável, como fazer um hello world, entrada e saída de dados, tipo de variáveis, laços, if, else, while, dentre várias outras coisas lá, beleza? Então vamos lá, Pra gente começar a ver aí programação orientada a objetos, vamos entender um pouquinho o que é essa tal de programação orientada a objetos aí, ok? Então, galera, é o seguinte, Python ele é uma linguagem de programação e multiparadigmas. Pô, daí tu pergunta aí, mas como assim multiparadigmas? Que Python, galera, ele suporta diferentes abordagens aí de programação, beleza? E uma dessas abordagens aí, muito popular aí no mundo da programação para se resolver um determinado problema aí, criando objetos, beleza? Então isso é conhecido aí como programação orientado a objetos aí, beleza? Então, basicamente, galera, quando a gente fala em objetos aí, um objeto em programação ele tem duas características. Ele tem os atributos, beleza? E ele tem aí os métodos, beleza? Métodos aí a gente pode colocar entre aspas aí que seria o comportamento aí do nosso objeto, beleza? Então, para ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem, vou dar um exemplo para vocês aí. Vamos supor que vamos dar um exemplo aqui, que a gente tem um papagaio, beleza? Papagaio pássaro lá, tranquilo? Então, o papagaio vai ser o objeto do nosso exemplo, tranquilo? Por quê? Porque esse papagaio ele tem as seguintes, o que a gente chama de propriedades. O que são essas propriedades? Propriedades são os atributos e os métodos, beleza? Então, por exemplo, um papagaio, galera, ele tem o nosso objeto, o papagaio que a gente está dando no exemplo, ele tem o seguinte atributo, tá ok? O papagaio ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem a cor, beleza? E o papagaio, galera, ele tem os seguintes métodos. O papagaio ele pode cantar, ele pode dançar, pode andar, beleza? Então, galera, o conceito de programação orientada a objetos aí se concentra na criação de um código reutilizável, ou seja, você criou um pedaço de um código que você consegue reaproveitar esse código em diferentes partes aí do seu programa, beleza? Esse conceito é conhecido como DRY, né, que é o Don't Repeat Yourself, ou seja, não repita com você mesmo, não para de ficar repetindo a mesma coisa, tá ok? E galera, e quando a gente fala em programação orientada a objetos aí em Python, que varia um pouquinho, apesar da lógica ser a mesma, mas varia um pouquinho de linguagem de programação para linguagem de programação. Então quando a gente fala aí no conceito de programação orientada a objetos em Python, ele segue dois princípios básicos aí, né? Primeiro é a classe, que a classe ela é um modelo para o nosso objeto. Lembra que a gente a gente pegou como exemplo o papagaio, que é o nosso objeto, beleza? E ela tem os nossos métodos. Métodos são funções definidas dentro da nossa classe, tá ok? Então elas são usadas para definir comportamentos aí do nosso objeto. Complicou um pouquinho? Então, ó, vamos lá codar, que eu acho que quando a gente começa a codar, fica um pouco mais claro isso aí, beleza? Então, primeiramente, para a gente criar uma classe em Python, a gente utiliza a seguinte sintaxe, como o próprio nome, class, beleza? Aqui a gente passa, galera, o nome da classe. Então a gente vai pegar como exemplo a classe papagaio, que foi a que eu comentei no início, na introdução. Eu acho que vai ficar assim um pouco mais tranquilo de se entender, beleza? Por boas práticas de programação, galera, a gente declara uma classe com a primeira letra maiúscula, beleza? Então vamos lá. Então a nossa classe se chama papagaio, dois pontos, dou um enter, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar os nossos atributos, beleza? E os atributos aqui, galera, são as características de um objeto, beleza? Vamos criar. Então vamos criar o nosso primeiro atributo. Nosso primeiro atributo ele vai se chamar espécie, beleza? Qual que é a espécie aqui do nosso papagaio, galera? Entre aspas duplas aqui. Então o nosso papagaio, ele é um pássaro, beleza? Então, atributos são as características de um objeto. Então, a gente acabou de criar o atributo do nosso objeto. E lembra que a gente está trabalhando com a nossa classe
pássaro, tranquilo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o que a gente chama de instanciar os atributos, beleza? Então a gente não acabou de criar um atributo com o nome espécie. Esse atributo né, esse atributo ele é um passo, beleza? Então a gente tem que instanciar. O que é instanciar? A gente vai passar aí, né, o que a gente chama de características aí para esse atributo, beleza? Então para a gente fazer isso a gente utiliza a seguinte sintaxe: a gente utiliza o def, tranquilo? A gente utiliza a palavra reservada de Python, def init, tranquilo? Né? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá, esse def init aqui, ó. A gente tira def init, a gente passa 2 pauzinhos aqui embaixo, ó. Não sei o nome, como é que chama isso aqui, mas basicamente eu vou chamar de 2 pauzinhos, beleza? Abrimos aqui parênteses. Aqui dentro a gente vai passar o que a gente chama de self, beleza? Vírgula. Então ele vai receber esses atributos, galera, serão os seguintes: ele vai receber o nome, beleza? Vírgula e a idade, tranquilo? Então o que é isso aqui? Isso aqui são os atributos, beleza? Esses atributos, galera, eles são definidos dentro do init, do nosso método, da nossa classe, beleza? Que a gente tem que iniciar ele, né? Então lembra que a gente passou como parâmetro self, então a gente tem que passar aqui self.nome, ele vai receber o próprio nome, tranquilo? E o self.idade, que foi o segundo que a gente passou, ele vai receber a idade, tranquilo? Então instanciamos o nosso atributo. Então até o que a gente fez até agora? Criamos uma classe com o nome papagaio. O atributo dessa classe é a espécie ela é um pássaro, beleza? E aqui a gente instanciou, hoje a gente passou o que a gente chama de valores ou as características dessa nossa classe papagaio, beleza? Tranquilo, né? O que falta a gente fazer aqui agora? A gente vai criar o nosso objeto, beleza? Então, ó, a gente criou uma classe, agora a gente vai criar os nossos objetos. Lembra que eu falei que programação orientada a objetos a gente trabalha com código reaproveitável? Então perceba que com o nosso objeto a gente consegue reaproveitar várias vezes o código dentro dessa classe, ó. Vocês querem ver? Então vamos começar aqui, ó. Vamos criar o nosso objeto. Então, vou comentar. Criando o objeto, tranquilo? Vamos lá. Eu vou passar o primeiro aqui, eu vou dar o nome de Blue. Deixa eu dar um... Pera aí que nem pegou o comentário aqui, né? O jogo da velha. Beleza, agora pegou como comentário. Beleza, eu vou passar o primeiro objeto. O meu primeiro objeto eu vou dar um play de Blue. Beleza? Eu vou falar que esse objeto ele vai receber a minha classe. Então a nossa classe que ela se chama papagaio. Tranquilo? E aqui, ó, lembra que a gente passou aqui dentro, a gente passou os 2 atributos para ele, a gente passou o nome e a idade, a gente instanciou esse atributo com o nome e idade. Então aqui dentro a gente tem que passar esses 2 valores, ó. Então eu passo. Eu posso passar aqui, né? Bru. Tranquilo? Eu vou passar aqui 10. Beleza? E eu vou criar mais um. Então, ó, perceba que eu estou criando o segundo objeto que eu estou criando utilizando o mesmo código. Conceito de programação orientada a objeto. Código reutilizável. Beleza? Então, esse ru eu vou pegar minha classe novamente. Papagaio. Beleza? Entre aspas duplas aqui, eu simplesmente vou passar um ru, vírgula 15. Beleza? O que falta a gente fazer aqui agora, né? A gente só tem que trazer, né, esses dados aqui para nossa tela, beleza? Então eu vou dar um print aqui, tá? Esse print aqui, galera, é só para dar um espaçozinho aí, beleza? Agora a gente vai, né, compilar isso aí em si, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, para a gente trazer isso aí para nossa tela, eu posso passar aqui o print, beleza? Eu vou pegar o primeiro aqui, isso aqui é só texto que exibe, blue, tá ok? Tranquilo? Abro e fecho chaves. Que eu posso fazer aqui? Ponto format. Beleza? Ponto format. Abro de novo aqui parênteses. Tá ok? O que eu faço aqui? Eu pego brew. Tranquilo? Ponto pauzinho, pauzinho. Class. Né? Pra gente chamar que estamos trabalhando com class. Pauzinho, pauzinho. Ponto espécie. Beleza? Perfeito. Então a gente pegou aqui, pegamos o nosso primeiro objeto, beleza? Trazemos ele para a tela. A gente
pode fazer o mesmo com o nosso segundo aqui. Deixa eu só dar um espaço aqui, ó. Vamos até copiar esse código aqui para a gente poder ganhar tempo. Então, blue, o segundo, se chama who. Posso passar aqui, ó, também é. O código é o mesmo. Se a gente compilar agora aqui, ó, blue é um pássaro, beleza? O que a gente fez aqui, ó? A gente simplesmente acessou o nosso atributo, beleza? Então, a gente acessou o nosso atributo espécie. Então, blue é um pássaro e o who também é um espaço, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar as instâncias dos nossos atributos aí, beleza? Agora sim, a gente vai acessar as instâncias dele aí, tranquilo? Então aqui eu vou dar um print novamente, só para dar um espaço aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Ó? Vamos dar aqui um print, beleza? Abro e fecho chaves, beleza? Chaves, aqui eu vou pegar um valor, tem, abro e fecho chaves de novo, vou pegar outro valor de idade. Então aqui eu estou pegando os dois, né, que as nossas duas instâncias, que é o nome e a idade. Quando eu coloco isso aqui, automaticamente essa chave vai ser substituída, uma pelo valor nome e a outra pelo valor idade, beleza? Novamente aqui eu coloco um ponto format, tranquilo, e aqui dentro eu simplesmente passo, ó, blue, né, ponto nome, que é o que eu quero acessar, vírgula, blue ponto idade. Beleza, o que faltou aqui? Faltou o segundo. Então, para a gente poder ganhar tempo, para essa videoaula não ficar gigante, a gente pode substituir aqui o nosso objeto, né, blue. Agora o outro objeto é o who. Eu quero acessar o nome dele e a idade dele aqui. Beleza? Se eu não fiz nada errado aqui, tem algo errado aqui. Tá, ele está acusando o seguinte erro aqui, que print blue is not defined. Blue is not defined. Ah, eu coloquei blue de azul, né? É blue só. Beleza? Vamos compilar. Qual o outro erro que ele deu aqui? Blue is not defined. Ah, aqui eu passei blue de novo. Então esse é o erro aqui. Deixa eu compilar. Beleza, perfeito. Agora deu certinho. Beleza? Então vamos lá. No primeiro exemplo a gente acessou apenas o nosso atributo. Beleza? E no nosso segundo case aqui, a gente acessou as instâncias, ou seja, os valores que a gente passou para aquele atributo. Ou seja, um tem 10 anos de idade, beleza? E o outro who tem 15 anos aí de idade, beleza? Deixa eu só... Self... Beleza, né? Que tá ok, tô viajando, mas beleza. Então, pra gente finalizar a nossa videoaula aqui, a gente tem que fazer aqui agora, que é a última coisa que ficou pendente, que são os métodos, beleza? Que são funções do corpo de uma classe, beleza? Então, vamos criar aqui os nossos métodos. Para criar o método, galera, a gente normalmente cria embaixo das nossas instâncias aqui, dos nossos atributos. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos dar um tab para ficar identadinho. Então, tem que ser exatamente na mesma reta da nossa instância, dos nossos atributos aqui, beleza? Então, para criar método, a gente utiliza a seguinte sintaxe. Def, o meu primeiro método é chamar sing, beleza? De cantar, beleza? Ele vai receber aqui self, ele vai receber aqui um song, né, de music, beleza? 2 pontos. E vai retornar alguma coisa. Normalmente o método tem que retornar alguma coisa. O que eu quero que ele retorne aqui, ó? Quero que ele pega para mim aqui o pássaro em si que eu quero. Sings, beleza? Alguma música aqui. Chaves, beleza? E aqui, como de costume, eu dou o ponto format, beleza? E eu vou passar aqui o que eu quero. Então eu vou querer aqui o nome de qual pássaro vai cantar. Então eu quero self.nome, beleza? E o song em si, que vai ser a música aí que ele vai cantar. Vamos aproveitar e vamos criar aqui mais um métodozinho aqui, beleza? Def dance. Então esse método aqui vai ser o método aí para dançar, beleza? Então aqui eu vou dar um self aqui dentro novamente, tranquilo? Ele tem, todo método, galera, vai ter que retornar alguma coisa pra gente. Então eu dou um return. Opa, então eu dou um return aqui, beleza? Aspas duplas. Abre e fecha chaves. Agora eu passo agora, pode, que ele vai pegar o nome. Agora pode dançar, beleza? Ponto format. E aqui eu pego o self.nome, eu quero pegar o nome dele aí. Beleza, criamos os nossos métodos aqui.
O que falta fazer? A gente tem que, né, colocar esses métodos para rodar aqui. Vamos exibir eles na tela aqui. Então simplesmente eu dou um print, só para dar um espaço. Vou dar um print aqui passando um texto, só para ficar bem claro. Então aqui a gente está chamando os métodos. Beleza? Pura, sem mistura. Chamando os métodos aí. Beleza? Então eu vou para o primeiro método aqui passando print. Então o primeiro método ali, eu pego o meu objeto, eu quero chamar meu objeto que se chama brew, e o meu método se chama sing, beleza? E aqui, ó, ele vai cantar rap. Tranquilo? Vamos já testar o segundo, vamos chamar aqui o print. Eu vou chamar aqui o meu objeto blue, beleza? Ponto. E o meu método se chama dance. Tranquilo? Deixa eu ver se é isso mesmo, meu método que eu criei aqui. Dance, beleza? E eu vou chamar tudo dentro do meu objeto blue. Se eu compilar agora, deixa eu ver aqui se deu erro de sintaxe, def dance self. Vamos ver aqui o porquê que def dance self tá falando que syntax error, invalid syntax. Def dance. Galera, aqui faltou. Cadê? Faltou. Aqui, ó, faltou 2 pontos aqui, né? Pô, vamos compilar agora. Ó. Indentação. Return. Tem algum erro de indentação aqui. Def dance aqui, o return é o animal. Tem que dar um tab, né? Porque Python é case sensitive, então ele dá erro. Ó, agora funcionou, hein? Beleza, então a gente chamou os nossos métodos, a brew sing rap, então ele tá cantando a música rap e agora ele pode dançar. Então a gente chamou aqui os nossos 2 métodos, então a gente criou os 2 métodos aqui e aqui a gente simplesmente passou o objeto, né? Qual objeto a gente quer chamar esse método? Eu quero chamar esse método do meu objeto brew, beleza? E aqui, né, o que o meu objeto vai fazer. Então no caso aqui o meu objeto ele vai cantar. E como eu peguei o nome dele aqui, ó, eu passei o self nome. Beleza? Ele pega aqui, tranquilo? Então basicamente é isso. A base de PO. E a gente vai avançar um pouquinho mais em programação orientada a objetos. A gente tem que ver como que funciona herança, polimorfismo e algumas outras coisinhas aí, mas é bem tranquilo, beleza? Para essa videoaula a gente já viu, né, como a gente cria uma classe, como que a gente instancia os nossos atributos, como que a gente cria os atributos, como que a gente cria os nossos métodos, como que a gente cria, né, os nossos objetos, né? Como que a gente chama esses objetos aí, como a gente chama os nossos métodos, etc. Então já é um bom começo, beleza? Então é isso, se cuidem, até a próxima, bye bye!